Olá, meus amados, boa noite, a paz de Cristo a todos. Vindo da igreja, veio o desejo no meu coração de passar algo de Deus para os nossos irmãos. Afinal, Cristo nos pediu, para que pregássemos o Evangelho para toda a terra. E hoje nós vemos a melhor forma de alcançar pessoas, a melhor forma de se comunicar com a maior quantidade de pessoas possível é através das redes sociais. E então eu estou aqui para falar um pouco de Deus, para falar um pouco de sofrimento, para falar um pouco às vezes das aflições que nós passamos na vida. Todo ser humano tem dificuldades, todo ser humano tem aquelas coisas que afligem, passam por momentos ruins em sua vida. E você que hoje está passando por um deste momento e muitas vezes se culpa por isso, muitas vezes culpa a Deus por isso, muitas vezes culpa Satanás por isso, eu venho aqui para te falar que sim, você vai passar por dificuldades, isso todo ser humano vai passar por momentos ruins. Nós vamos passar sim, mas na maioria das vezes isso não significa que a culpa é sua, também não significa que a culpa é de Deus, também não significa que a culpa é de Satanás, sim significa de que é simplesmente circunstâncias da vida que te levam a passar por aquilo. Eu vou ler aqui uma passagem que fala um pouco a respeito da permissão de Deus para coisas que acontecem a algumas pessoas, mas isso não significa que é a vontade de Deus. Não confunda permissão com vontade. Deus às vezes ele permite que as coisas aconteçam na sua vida, mas a vontade dele é que você esteja no caminho dele, que você esteja adorando o teu nome. Eu vou ler aqui somente 2 versículos em João 9, que fala a respeito de um rapaz, de um homem que nasceu cego. Ele nasceu cego, Jesus estava caminhando com seus discípulos e os discípulos passando por aquele rapaz junto com Jesus, vieram a curiosidade a eles. Vieram uma grande curiosidade a eles, em que eles perguntaram para Jesus. Isso nos diz em João 9, versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais pecou, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Aqui nós vemos que nós também entendemos que para os judeus, às vezes, quando uma pessoa nascia com alguma dificuldade, era pelo fato de talvez seus pais terem pecado, seus antecedentes terem pecado, e aquela pessoa nascia com aquele problema. Então os discípulos, passando por ali, perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus lhe respondeu: nem ele, nem seus pais, mas para que a glória de Deus se manifestassem diante daquele homem. Nós vemos aqui também nós vemos aqui também na passagem de Daniel, onde Sadraque, Mesaque e Abednego, que adoravam ao Deus, eles foram jogados, por falarem da palavra de Deus, eles foram jogados dentro de um forno. Isso nós vemos em Daniel 3:17, que diz: se assim o for nosso Deus, a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos a deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Porque aquele rei, ele construiu uma imagem de ouro e ele exigia todos que passassem por ali que adorassem aquela imagem. Quando tocassem alguns sonidos ali, todos teriam que se prostrar diante daquela imagem. E
Estes 3 homens, amigos do profeta Daniel, sabendo que Deus não permitia que, pedia para que as pessoas que adorassem a Deus adorassem somente a Deus e nenhum outro Deus, eles se negaram. E isso chegou ao rei. E o rei tinha falado que quem isso fizesse seria jogado numa fornalha. E eles mesmo na frente do rei se negaram. E eles falaram: você pode até nos jogar nessa fornalha, nosso Deus vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós jamais adoraremos a sua estátua. Outro fato que nós encontramos na Bíblia que está falando a respeito da permissão de Deus. Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. Deus permitiu que talvez viesse aquele pensamento na cabeça deles. Por que Deus está deixando? Meu Deus é soberano, mas Ele vai me deixar passar por isso. Mas não veio este pensamento na mente dele. Veio qual pensamento? Mas se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha. E assim foi feito. Quando eles foram jogados na fornalha, amarrados e todos amarrados, um tempo depois foram olhar dentro da fornalha e viram eles correndo. Foram jogados 3 e viram 4. O anjo do Senhor estava com eles, protegendo eles dentro daquele fogo. Mas foi permitido. Nós encontramos também uma passagem muito conhecida, que todos conhecem, a respeito da permissão de Deus, que diz em Jó 1, onde Satanás, quando Deus estava reunindo, os anjos estavam se reunindo para falar com Deus, Satanás se pôs no meio e foi ali falar com Deus. E Deus olhou para Satanás e falou: o Senhor disse a Satanás, Jó 1:8, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. E Satanás julgou a Deus, falou que Jó só era assim porque Deus dava tudo o que ele queria, porque Deus porque se Deus tirasse aquilo que ele tem, que ele amaldiçoaria Deus. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E nós também encontramos aqui em João também, João 11, que fala um pouco a respeito, já no Novo Testamento, que fala um pouco a respeito de Lázaro. Lázaro era um homem que ele era amigo de Jesus. E Lázaro se encontrou doente. Lázaro ficou doente e a sua irmã pediu para que levassem esta notícia a Jesus, pois Jesus já vinha fazendo milagre naquela redondeza. E quando chegaram a Jesus e falaram que Lázaro estava doente, Jesus simplesmente falou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E assim foi feito. Lázaro ficou doente, Lázaro veio a falecer. Mas Jesus nos disse que aquela enfermidade não era para a morte. Em João 11:4, como que ele morreu? E Jesus também, um amigo de Lázaro, quando ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, Jesus demorou 4 dias para chegar até lá. Mesmo sabendo que Lázaro estava doente, Jesus demorou para chegar até lá. E isso fez com que Jesus fosse julgado, porque um tempo depois Jesus fala, 2 dias depois Jesus fala com seus discípulos que iria até lá. Quando Jesus chega lá, ele já está morto. E a irmã de Lázaro cogita Jesus em relação a isso. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus responde: teu irmão há de ressuscitar.
E Jesus diz logo em seguida: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aquele milagre ainda estava para acontecer. Deus permitiu que Lázaro viesse morrer. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada diante da vida de Lázaro. Deus permitiu que aquele homem nascesse cego. Por quê? Para que a glória de Deus seja manifestada diante da vida daquele homem. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada na vida daqueles homens. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, para que a glória de Deus seja manifestada na vida daquele homem. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes Deus permite os problemas na nossa vida, mas não é para que você venha se abalar, não é para que você venha sofrer, não é para que venha te derrubar, mas é para que você entenda que você tem um Deus que pode te livrar daquela situação. Deus muitas vezes, mesmo você sendo cristão ou não, Deus muitas vezes está permitindo você passar por dificuldades, você passar por necessidades, para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Não é para que você julgue a Deus, não é para que você faça que nem aquele povo de Israel que estava sendo guiado por Moisés, um profeta de Deus, para a terra prometida, e a todo momento ficava murmurando no deserto. Deus não levou aquele povo para o deserto para que eles murmurassem, mas para que a glória de Deus fosse manifestada, para que eles entendessem que eles têm o Deus. Deus proveu muitos milagres naquele deserto. Deus fez cair maná do céu, Deus abriu o mar vermelho, entre outros milagres que Deus fez. Muitas vezes você está passando por momentos difíceis, mas você também não está vendo a mão de Deus ali te protegendo, cuidando de você. Meus irmãos, eu antes de conhecer a Cristo, eu antes de entrar para a igreja, eu vivia no mundo. Eu era um homem que usava droga, fazia muitas coisas que desagradavam a Deus. Até que eu fui parar na rua. Até que eu fui morar na rua. Aí muitas vezes eu julgava a Deus também. Por que que Deus estava permitindo aquilo? Porque hoje eu vejo que a permissão de Deus foi para que a glória dele fosse manifestada na minha vida. Hoje eu prego, hoje eu faço a minha faculdade, hoje eu trabalho, hoje eu pago meu aluguel. E hoje a glória de Deus está sendo manifestada na minha vida. Pessoas que me conhecem, me conheceram, sabia como eu fui, e ainda alguns não tiveram a oportunidade de estar presente comigo pessoalmente, mas vê através do meu testemunho, vê através de coisas que eu posto nas redes sociais e através de conversas que Deus mudou a minha vida, que Deus transformou o homem que eu fui. Meus irmãos, se hoje você se encontra numa dificuldade, se hoje você se encontra em algum problema, não se abale, não se deixe abater por isso, mas entregue nas mãos do Senhor, fale com Ele, que se for algum propósito dele que estiver em cima daquilo que Ele venha mostrar, erga a sua cabeça, porque você tem um Deus que é maior de todos os seus problemas. Você tem um Deus que a todo momento está de braços abertos, te aguardando e te mostrando: filho, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Faça como Jó. Jó perdeu tudo, Jó perdeu os seus filhos, perdeu a sua família, mas a todo momento ele falou: se Deus me deu e Deus tirou. A sua mulher chegou a ele e falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele em momento algum perdeu a sua fé. Ele em momento algum perdeu a sua comunhão com Deus.
Meus amados, eu quero que você entenda que a vontade de Deus é que você sofra? Não, jamais. Deus nunca vai querer que você sofra. Mas Deus vai permitir as dificuldades para que você enxergue que você tem um Deus que pode te curar, pode libertar. Nós temos na Bíblia também uma passagem que fala a respeito de uma mulher que ela ficou 12 anos com fluxo de sangue, tendo um fluxo de sangue. Vocês que são mulheres, né? Como é que a questão da menstruação, a Bíblia não nos fala que é a menstruação, este fluxo, mas a gente entende que é uma certa hemorragia, né? Conjecturando que seja menstruação. Vocês mulheres sabem que uma semana que vocês ficam menstruadas, vocês sabem que já ficam um pouco mais fracas, já ficam um pouco mais desanimadas, já ficam um pouco mais estressadas diante de todas essas circunstâncias. Imagine uma pessoa 12 anos vivendo com este problema e buscando alternativas aqui, alternativas ali, mas não encontrava solução. A Bíblia nos fala que ela gastou tudo que ela tinha tentando se curar, mas não conseguiu. E o pior, hoje uma mulher menstruada é comum, uma mulher que menstrua é algo comum. Mas naquela época, uma mulher que tinha qualquer fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela não podia andar diante das pessoas, ela não podia estar no meio da multidão. E se alguém visse uma mulher com esse problema próximo de pessoas, esta mulher poderia ser apedrejada. Mas quando ela viu que pessoas, médicos, que ninguém conseguiria livrá-la daquela situação, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia nos fala sobre isso. Essa passagem ela é tremenda. Ela é uma tremenda prova de perseverança, de fé. Ela ouviu falar de Jesus e ela colocou na sua cabeça: não, que tão somente se eu tocar nele eu serei curada. Porque ela já vinha vendo, né, ali os milagres, provavelmente ela já sabia o que Deus vinha fazendo. Ela colocou na sua cabeça: se eu tocar nele, eu serei curada. E ela perseverou, ela foi corajosa, e ela encarou todo aquele seu problema, encarou tudo aquilo que talvez ameaçasse ela, sabendo que ela não poderia estar diante da multidão, e foi até Jesus. A Bíblia nos fala que naquele momento tinha uma multidão em volta de Jesus, e ela tocou em Jesus e ficou curada. A Bíblia nos mostra que Jesus parou quando ela tocou e ficou curada, e Jesus disse a seus discípulos: alguém me tocou. E seus discípulos falaram: mas Senhor, a multidão te aperta, como tu dizes, alguém te tocou? E ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E ali fez com que aquela mulher aparecesse diante da multidão e mostrasse diante da multidão aquilo que aconteceu com ela, né? E nós vemos aí outra permissão de Deus. Deus permitiu que aquela mulher sofresse por 12 anos, mas não é porque Ele queria que ela ficasse naquela situação, mas que é para que a glória de Deus seja manifestada diante da vida dela, né? Nós vemos esse milagre que é um dos mais incríveis da Bíblia, porque aquela mulher, ela imagina a coragem dela, eu imagino o quanto ela ficou nesses 12 anos com esse fluxo de sangue, sabendo que ela não poderia talvez se aproximar das pessoas, sabendo que talvez ela ficava isolada dentro da tua casa. Mas ela não desistiu. Faça também como essa mulher, não desista. Não desista. As coisas estão difíceis para você. A situação hoje, você se encontra com sua família desestruturada.
Você se encontra em uma situação em que você tem um marido que judia de você, você se encontra em uma situação em que você tem filhos que talvez não estão falando com você, você se encontra em uma situação em que talvez você está doente, está enfermo e não consegue uma solução para que seja curado. Você já tentou buscar a solução em Jesus? Você já tentou se aproximar dele? Você já tentou entregar este seu problema, esta sua dificuldade diante dele? Falar: Senhor, não fale, Senhor, me tire esta dificuldade, Senhor, me tire desse, porque ele sabe o momento certo em que a glória dele vai ser manifestada na sua vida. Mas fale: Senhor, que a todo momento seja feita a tua vontade. Assim será feita. Ficar como aquele povo no deserto, murmurando, criticando, querendo colocar a culpa nas pessoas, assim como fez Adão, Eva, quando surgiu o primeiro pecado, querendo colocar culpas nas pessoas. Não, a culpa não é das pessoas, a culpa não é sua, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Satanás, porque também tudo, às vezes, quando acontecem as coisas ruins na nossa vida, a gente quer engrandecer Satanás falando que a culpa é dele. Não, são circunstâncias da vida que nos levam a passar por certas situações, mas que muitas delas seja manifestada a glória de Deus diante da nossa vida. Deus permitiu que eu fosse parar na rua, mas a glória dele foi manifestada na minha vida. E nós vemos também outras pessoas ao nosso redor, que Deus permitiu algumas coisas para que a glória de Deus seja manifestada na vida dessas pessoas. Nós vemos passagens na Bíblia de permissões de Deus para que a glória de Deus seja manifestada. Não se esqueça, eu não sei se você que está me assistindo, se você que está me vendo é cristão ou não, eu não sei, se você já conhece a Cristo ou não. Eu não sei se você já aceitou Ele como seu verdadeiro e único Salvador ou não. Mas de uma coisa eu sei: independente do seu problema, independente da sua dificuldade, Ele é maior do que todas elas. E se você ainda não o conhece como verdadeiro e único Salvador da sua vida, não se esqueça que Ele a todo está aguardando para que você possa reconhecer, para que você possa se humilhar diante dele, para que você possa entregar o seu coração. Porque Satanás, ele entra na nossa vida sem falar nada, sem pedir. Afinal, nós somos de carne, a nossa carne já, como a Bíblia nos diz, que a nossa carne ela já se rende ao pecado, a nossa carne já é pecaminosa, mas Deus, Ele não faz assim, Satanás que entra na sua vida sem falar nada. Deus, Ele só entra na sua vida através da sua permissão. Deus, Ele só vai começar a trabalhar na sua vida a partir do momento que você falar: Deus, eu entrego nas suas mãos as minhas dificuldades, as minhas alegrias, os meus problemas, os meus bens, a minha família. Eu entrego em suas mãos. Cuida, protege, que seja feita a tua vontade. Não se esqueça, tá? Não se esqueça que Deus é maior do que qualquer um dos seus problemas. Não se esqueça que muitas vezes a dificuldade que você está passando não é culpa de ninguém. E sim, para que talvez a glória de Deus seja manifestada na sua vida diante daquela dificuldade. Porque somente na dificuldade nós buscamos a Deus. Infelizmente, principalmente quando a gente não é da igreja, quando nós não conhecemos Cristo, nós só buscamos a Deus nas nossas dificuldades. Quando nós estamos na nossa alegria, está tudo bom, não precisa mudar. Para que eu vou buscar a Deus? Sabendo que não é assim que nós devíamos fazer. Nós devíamos buscar a Deus a todo momento da nossa vida. Nós devíamos buscar a Deus quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós vamos tomar nosso café, quando nós saímos para o nosso trabalho, para a nossa escola.
nós devemos buscar e agradecer a Deus todo momento da nossa vida, independente de alegria ou tristeza. É isso aqui que eu queria passar para os irmãos, né? Queria passar para que vocês possam enxergar que nem toda a sua dificuldade, nem todo o seu problema é para te derrubar. E que você, através da sua fé, pode superá-lo. Através da sua fé, pode dar a volta por cima e fazer com que todos aqueles que estão dando risada de você passem a admirá-lo, mas não pelos seus atos, não pelas suas atitudes, mas pelo que Deus fez e ainda há de fazer na sua vida. Eu agradeço, né, aqueles que assistiram o vídeo, aqueles que ficaram aí do início ao fim, aqueles que ainda hão de assistir. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar falando da palavra dele, pela sabedoria que ele me deu. Eu falo que as palavras que foram ditas aqui, nenhuma delas vieram somente da minha mente, não foi nada planejado nem calculado por mim. Até mesmo que eu não montei um sermão, não tem nada. Mas eu fiz tudo aquilo através da direção do Espírito Santo. Eu falei tudo através da direção do Espírito Santo. Antes de eu estar encerrando, eu quero estar fazendo uma breve oração, uma oração bem curtinha. Peço para você que está me assistindo, que possa também junto a mim fazer esta oração. Não somente escutar aquilo que eu estarei orando, aquilo que eu estarei falando, mas que você possa orar, fazer a sua oração junto à minha. Pedir a Deus para te livrar, pedir a Deus para cuidar, pedir a Deus para curar, pedir a Deus para reestruturar a tua família, pedir a Deus para que Ele venha fazer a vontade dEle diante da situação em que você está, e para que Ele venha fazer a vontade dEle diante da tua vida. E se você ainda não conhece, se você ainda não aceitou a Deus como o verdadeiro e único Salvador da sua vida, olha ao seu redor. Olha o que Deus tem feito na vida de cada pessoa que você conhece, que já aceitaram a Ele como verdadeiro e único Salvador. E veja se compensa ou não, talvez você tomar essa atitude. Eu não vou fazer apelo, não vou fazer nada. Mas fale em seu coração, se você hoje deseja aceitar a Deus como verdadeiro e único Salvador da sua vida, fale através desta oração, fale em seu coração, para que o Espírito Santo possa tomar o seu coração e começar a fazer a obra de Deus na sua vida. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, graças te dou por mais este dia que o Senhor proporcionou em nossas vidas, Pai. Graças te dou por mais esta oportunidade de estar falando da tua palavra, de estar passando algo de ti para as pessoas. Graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, tem pessoas aqui que estão nos assistindo, Pai, que talvez a sua família hoje se encontra desestruturada, sua família hoje se encontra destruída. Pessoas que hoje aqui pode estar aí sendo conduzidas ao mundo de vício, ao mundo de prostituição, Pai. Pessoas aqui que podem estar com alguma enfermidade, alguma doença, algo que vem afastando essas pessoas da comunhão com o Senhor, Pai. Pai, então através desta oração eu quero pedir que o Senhor venha fazer com a sua vontade diante da vida destas pessoas, Pai. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa mostrar para essas pessoas se há algum propósito do Senhor diante desta situação, que o Senhor mostre. Meu filho, você está passando por isso, mas é porque eu quero manifestar a minha glória diante da tua vida. Mostre para essas pessoas, Pai, para que elas possam entender que aquilo não é para abalá-las, que aquilo não é para derrubá-las, mas que sim, para que a glória do Senhor seja manifestada, Pai.
Pai, eu quero entregar em suas mãos a vida de todas as pessoas, aquelas que me assistiram, aquelas que não me assistiram, mas eu quero entregar em suas mãos a vida de todas elas, essas pessoas que se encontram no meu Facebook, as pessoas que moram aqui na nossa nação, brasileiros, pessoas de outras nações. Eu quero entregar em suas mãos a vida todas as vidas deste mundo, Pai. Para que o seu evangelho, para que a sua palavra possa alcançar o coração destas pessoas, Pai. Que o Senhor cada dia mais venha capacitando, venha ensinando pessoas a pregar o seu evangelho para esses que ainda não o reconhecem. Cuidar das famílias, Pai. Cuide dos jovens que hoje se encontram perdidos, Pai. Jovens que hoje estão aí dentro de uma boca de fumo, dentro de uma balada, fazendo aquilo que agrada ao inimigo, Pai. Que o Senhor possa cuidar deles, para que o inimigo não venha ceifar a vida destas pessoas, Pai. Pois eu acredito no Teu Evangelho, eu acredito na Tua graça, eu acredito no amor de Cristo diante das pessoas, e que todas elas são perdoadas de tudo aquilo que fazem que não Te agradam, Pai. Da mesma forma que o Senhor fez a Tua glória, que o Senhor fez a minha vida mudar, Pai. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa capacitar pessoas para mostrar o Teu Evangelho, para que a vida dessas pessoas que hoje se encontram perdidas possa também estar mudando, Pai. Para que o testemunho destas pessoas, Pai, seja testemunhos para salvar almas, Pai. É isso que eu Te oro, Pai, e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, viu? Tenha uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Deus abençoe.